Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Menos impostos e mais empregos. Hoje nós temos a satisfação de receber o José Roberto Roque, que é primeiro coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresarial. E também da ASERC, que é uma Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito. Boa noite, Roque. Prazer em tê-lo conosco. Boa noite, Luiz. Boa noite, Roberto. Boa noite. Satisfação é minha aqui. Roberto. Roque, eu gostaria de você, que foi recém-eleito primeiro coordenador do PNBE, que você falasse um pouquinho quais são os objetivos do PNBE, o que o PNBE faz, e agora que você assumiu esse novo cargo. Muito bom. O PNBE é uma associação de empresários com mais de 15 anos e que luta pela justiça social, desenvolvimento econômico em cima dos princípios da livre iniciativa. Ela vem se desenvolvendo, ela vem trabalhando nesse sentido e uma das suas características é que ela luta pelo país e não por uma corporação ou por um setor da economia, não é? Então todos os nossos vetores de trabalho passam pelo não corporativismo e por não recurso público para fazer as nossas articulações. Então ela é uma instituição política no sentido de ser pela política do Brasil, pela política do desenvolvimento econômico, pela livre iniciativa, pela distribuição de renda, mas não partidária e nem segmentada. Nós, há 5 anos, começamos a trabalhar em cima de alguns vetores, que foi chamado um Projeto Brasil 2022. Depois de muitas discussões, chegamos à conclusão das vertentes que teríamos que ter para chegarmos do Brasil que temos ao Brasil que queremos. E por que 2022? Por causa dos 2 anos, dos 200 anos da independência do Brasil. Então, efetivamente, os vetores de trabalho foram: buscamos um país de empreendedores, porque os empreendedores permitem o desenvolvimento econômico e permitem as pessoas serem livres. O empreendedorismo está associado ao sentido de liberdade das pessoas, né? Nós precisamos, para isso, ter uma educação muito forte. Então, lutamos pelos braços da educação. Temos que ter um Estado pequeno. Pequeno não é pequeno, na realidade, é adequado. Ou seja, não podemos ter um Estado com dinossauros e muito caros, ou seja, tem que ser adequado, indutor do desenvolvimento e não atrapalhador do desenvolvimento, não sugador de recursos, e sim que permita que os recursos sejam gerados aonde devem ser feitos, que é na iniciativa privada, né? E temos que ter um país que não tenha corrupção. Precisamos resolver a questão da corrupção. E com justiça social. Esse projeto já vem sendo desenvolvido há 4 anos e é muito mais um projeto de articulação da sociedade, discussão, que é a função do PNBE, articular os agentes sociais a irem para algum vetor de interesse e que seja compatível com o nosso ideário já falado. Nessa gestão... Roque, eu gostaria aí 1 minuto que você me falasse sobre educação, por exemplo, nesse projeto de 2022. Faltam aproximadamente 10 anos, 10, 12 anos para o 2022. E na área de educação, a gente vê na nossa cidade de São Paulo, os alunos tendo 3 turmas na mesma escola, na mesma sala de aula. Ou seja, um período de manhã, na hora do almoço, e outro na tarde. Será que em 2022 a gente vai ter conseguido passar isso para alguma coisa civilizada? É muito pertinente o que você falou. Nós discutimos muito a educação. Claramente, todos os índices demonstram que ela não vai bem, vai pior. Infelizmente, a educação não
está ligada aos valores culturais nacionais, infelizmente. Né? Nós temos umas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, temos que dar prioridade à educação básica, enquanto educação generalizada e pública e gratuita. No Brasil a gente inverte, a gente gasta muito na universidade pública e gratuita. Então isso tem que ser reformado. A gente espera efetivamente que essa gestão da Presidência da República avance em alguns sentidos, principalmente na agenda de gasto na educação. Né? Infelizmente, o próprio modelo de desenvolvimento feito nos últimos anos, que foi calcado no crédito e na sociedade de consumo, vai contra uma educação de princípios, né? Porque aí você passa a ter os princípios, que é o princípio do consumo. Então, infelizmente, isso ajuda a subverter o que seria um princípio de educação para a cidadania. Então, a gente encara que, efetivamente, a educação para todos tem que ser gratuita, focada no ensino básico, como gratuito, e depois abrindo as possibilidades de leque, tá certo? E uma educação para a cidadania. Roque, tem outro aspecto também, além do aspecto da educação, é o aspecto sobre o desenvolvimento econômico no país. Como é que a base empresarial vê a economia daqui para frente? Nós temos que melhorar o sistema de arrecadação de impostos, diminuição da carga tributária, simplificação do sistema. Como é que vocês estão vendo, como é que o PNBE está se focando nesse aspecto? Muito bem. A carga tributária brasileira é totalmente incompatível para um país que necessita crescer. Quando falamos que o país hoje está a oitava economia do mundo, etc., é verdade, isso em termos de produto nacional bruto, mas isso não é compatível com os índices sociais e os índices de distribuição de renda. Então, continuamos a ser países medianos para baixo, em todos os índices, ou o índice de Gini, ou o índice de desenvolvimento sustentável, ou o índice de empreendedorismo, e tudo isso calcando também na questão de carga tributária. Você pega os países dos BRICS, que precisam também crescer, para poder ter uma melhoria na distribuição de renda, todos eles com cargas tributárias não maiores do que 22% em relação ao PIB. Nós estamos muito superior a isso. Acho que estamos a 38% por volta disso. Chegando quase lá. Quase lá, né? Quer dizer, o que é um absurdo. Agora, não significa um Estado porco que a gente esteja defendendo. Significa um Estado adequado. Né? E para isso, você sabe muito bem, melhor que eu, porque é uma das suas bandeiras, que a gente precisa reduzir a carga tributária, reduzindo a burocracia na arrecadação. E para reduzir a burocracia na arrecadação, precisa melhorar as leis, torná-las mais simples e transformar o processo arrecadatório num processo mais justo, transparente, que acontece através... Nós temos uma proposta específica que a gente tem colocado já há 10 anos na discussão, tanto no Legislativo como no Executivo, que é a desoneração da folha de pagamento, retirando os encargos sobre a folha de INSS, seriam os 20% do INSS patronal, transformando numa contribuição sobre movimentação financeira, uma CMF sobre movimentação financeira. Arrecadando a mesma coisa que hoje está sendo arrecadada. Não é criar um novo imposto, é substituir uma base pela outra, alargando a base tributária, fazendo com que haja uma justiça social, inclusive, na arrecadação desse imposto. Como é que vocês veem dentro do PNBE esse aspecto? Número 1, quando a gente fala na CPMF, a gente sempre fica com muito receio que seja um novo imposto. Então, primeiro a gente tem que colocar claramente que a gente é contra qualquer aumento de impostos e contra qualquer aumento de carga tributária. Não é a proposta da CNE. Eu conheço e apoio, e também o PNBE apoia, na linha de não haver aumento de impostos e haver simplificação. Mesmo porque, do jeito que eu conheço o teu projeto, a redução da carga tributária na folha de pagamento é fundamental para poder ter mais geração de emprego, que é o que nos interessa. Também, fazendo através da movimentação financeira, também simplifica a arrecadação e passa a ser, inclusive, um imposto não regressivo, porque quem movimenta mais paga mais.
E, normalmente, quem não tem dinheiro movimenta menos, então paga menos. O que é muito melhor do que os impostos regressivos, principalmente quando são realizados em cima de ad valorem de produtos básicos de alimentação. Ou seja, nós concordamos que precisamos reduzir a carga tributária, concordamos que precisamos reduzir o ônus da folha de pagamento e concordamos que temos que ter impostos mais simples e mais fáceis de arrecadar. Ou seja, estamos alinhados com o seu projeto. Inclusive está dentro do princípio que vocês também têm a linha de combate à corrupção, diminuir Exatamente. a corrupção, a sonegação, esse tipo de coisa já faz parte de uma bandeira do PNBE nesse aspecto. E né? precisamos disso. A gente acha que esse é um caminho bom. Evidentemente, você me conhece, nós temos que sempre ficar de olho para que os políticos não entendam em não reduzir a folha e sim aumentar o imposto com uma nova CPMF. Isso a gente é totalmente contra, e acho que você também, né? Claro, a gente não quer uma nova criação do imposto, nem do aumento da carga, se possível a diminuição dela, mas nunca do aumento da carga. E nós tínhamos no PNBE, inclusive, temos uma proposta que é uma redução paulatina na carga de 1% ao ano. Evidentemente que isso é um número, pode ser meio, pode ser 0,8, mas a ideia é que a eficiência da máquina, o crescimento do Brasil seja compatível a uma redução da carga tributária, que não é de hoje para amanhã, mas que vá reduzindo ao longo do tempo. Em função da melhoria da arrecadação, em função do desenvolvimento do crescimento. Certo. Mas não é exatamente o que está acontecendo hoje. Mas eu gostaria de voltar, Roque, a um ponto que eu achei muito importante. Você falou que os empresários acham que o empreendedorismo ele deve ser a base da participação, da produção, que você é a favor da produção do lado privado, ou seja, as empresas produzindo. Por outro lado, nós vimos o presidente da Fiesp, que é um empresário, é o representante mais importante dos empresários aqui no Brasil, ele foi candidato ao governo do Estado de São Paulo por um partido que é socialista e que prega os meios de produção através do governo. Como é que fica essa... E logo depois ainda foi reeleito na Fiesp para mais 4 anos, 2 anos de presidência. Como é que fica os empresários se auto-justificando ou um empresário olhando para o outro e falando como é que essas coisas acontecem? Bom, eu não tenho clareza de que o partido que ele estava, que é o PPS, não é isso? Não, é o socialista. Né? Eu não tenho certeza que uma das bandeiras dele sejam que o Estado é que faça a produção. Não, isso é a base do partido para o qual ele saiu candidato. Eu desconheço. Talvez ele até desconheça se for isso. Né? E no Brasil, a questão dos partidos a gente sabe que é muito complexa. Né? Quer dizer, não necessariamente... Outro dia eu estava numa reunião de um partido importante e um professor desse partido estava dando paradigmas do que deveria ser o sistema político. Eu perguntei se aquilo estava no conteúdo programático daquele partido. E ele não sabia. E ele devia saber. Então, eu tenho a impressão, claramente e objetivamente, a questão da candidatura do Paulo Scaff, que você está citando, tá certo? Neste partido tem muito mais a ver com um jogo político de possibilidade de ganhar do que questão programática. Agora, em relação a programa, você está defendendo o empreendedorismo, certo? É um projeto de defesa do empreendedorismo, sempre capacitar mais pessoas para empreender e criar riqueza no país. Tem alguma coisa que o PNBE vai se colocar à disposição dos empresários para serem discutidas dentro do programa desse aspecto, para melhoria disso? Sim, o que nós estamos aí já aprovando na Executiva é o desenvolvimento de programas de empreendedorismo e de fomento aos empreendedores. E empreendedorismo não significa necessariamente inovação. Significa como desenvolver empresas. Empreendedorismo e empresariamento, que são coisas diferentes, tá certo? Muitas vezes você tem um sujeito empreendedor, inicia a sua empresa, e aí ele começa a ter dificuldades, porque é muito difícil tocar uma empresa.
Ou seja, não necessariamente um bom empreendedor seja um bom empresário, né? Ou um empresário viável. Então, o objetivo nosso é desenvolver tanto o lado do empreendedor, buscando eficiência, buscando novos produtos, desenvolvendo o mercado, como o lado do empresariamento, né? A gente vê que você consegue começar uma empresa e muitas vezes você não consegue desenvolver, principalmente quando ela começa a ter mais de 150 funcionários, 200 funcionários. A gente aprovou um programa disso numa escola lato sensu, não formal, uma escola lato sensu de desenvolvimento nessa linha de empreendedorismo e empresariamento, né? Acho que o SEBRAE tem que ser muito bem analisado como parceiro, se eles permitirem que nós façamos o programa de parceria disso. E acho que essa lacuna do pequeno e médio empresário, do aspirante a médio empresário, ela não está muito bem coberta e, efetivamente, não é a função, eventualmente, do próprio SEBRAE, que busca o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Tá certo? Quando o sujeito dá aquele passo, que aí começa a ter problemas enormes, legislação trabalhista, fiscal, capital de giro, é aí que eu acho que a gente deve focar a atuação do PNBE. Falando em capital de giro e em recursos financeiros, como é que você vê, para mim, principalmente para a micro e pequena empresa, a alavancagem desses recursos para a micro e pequena empresa? Porque nós vemos que a micro e pequena empresa sempre tem dificuldade para entrar numa agência bancária e pedir algum empréstimo, etc. Já que vocês, inclusive, trabalham na recuperação de pequenas empresas, isso deve ser um reflexo muito grande para vocês dar certo. Né? Bom, você tem os níveis, né, de empresas. Então, eu acho que até você, por exemplo, no FAT, até os programas do FAT Pro Emprego, etc., Projeto Urbano, funcionam muito bem para faturamentos de R$100 mil por mês, ou seja, faturamento de 1.200.000 da empresa, etc. Então, aí eu acho que as coisas até que vão bem. As agências, elas começam a operar, tem juros não subsidiados, mas juros compatíveis, porque no Brasil juro é uma catástrofe, é ruim, mesmo subsidiado, tá certo? Não dá para ser assim. Mas eu acho que até um faturamento de 8 milhões das empresas, elas estão relativamente cobertas nos programas oficiais. O problema começa acima de 8 milhões, que aí já é considerado uma média, não uma média, mas uma aspirante à média empresa, e aí você começa a já ter complicações, né? Complicações. E eu acho que o pior dos mundos é quando você passa a ter 40 milhões de faturamento, porque aí você já é considerado um aspirante à média empresa, evidentemente que você é um nanico de média empresa, só que você começa a ser tratado nas plataformas dos bancos. E aí nas plataformas, aí você está nos piores dos mundos, né? Então, acho que tem aí um problema, ou seja, empresas que precisam crescer, porque nós não podemos ficar com... Quer dizer, nesse momento, essas empresas, o spread dos bancos aumenta? O spread dos bancos, eu não diria que não é nem o spread dos bancos que aumenta, mas a dificuldade de entender a lógica do banco aumenta. E o empresário que está indo para isso não necessariamente esteja credenciado ou apto a lidar com essa nova dinâmica de um relacionamento mais estruturado, que exige mais garantia, porque o banco não quer correr risco. Então, acho que aí realmente tem uma dificuldade de preparação do empresário para esse novo momento. E aí, nesse faixa é que se aumenta a inadimplência empresarial ou não? Aumenta o risco. Nessa faixa, o que acontece é que nas aspirantes de pequena empresa, né, que aí tem esses programas, você tem um índice de mortalidade muito grande. É relativamente fácil montar uma empresa, demora, mas é relativamente fácil montar uma pequena, uma microempresa, tá certo? E o índice de mortandade é muito alto, ou por falta de empreendedorismo, ou por falta de não sei o que lá. Quando ela já começa a crescer, você acha que ela já passou por uma possibilidade e o cara já está apto, tá certo? Então, ele decolou. E aí que tem um problema, porque poucos decolam e poucos sobrevivem depois da decolagem, tá certo? E aí você fica meio órfão, porque você não tem mais os programas de governo, de empresa até 8 milhões, e você está meio órfão. Se você não tiver uma preparação para isso, e você também não está com faturamento apto para você ter uma equipe de pessoas que também custam caro de executivos, então você está meio órfão. Não diria que a inadimplência aumenta o risco. Tá certo? E esse risco tem que ser muito bem controlado. E é nessa faixa que o PNBE vai participar, fazendo cursos e apresentando exatamente, programas. É nessa faixa que
que há um espaço necessário do empreendedorismo para o PNBE. Porque a faixa menor, os programas do SEBRAE cobrem. Tá certo? Agora, esta faixa de faturamento maior, que o cara está meio sem o que falar, ele já começa a ter aquela questão de estar sozinho no mundo, já não consegue mais conversar com muita gente. Então, ele precisa ter um ambiente propício para conversar, tá certo? Para poder falar suas dificuldades, como é que a gente pode resolver. A função das associações, por exemplo, a associação que eu presido, é muito importante nesse sentido também, porque é os empresários do mesmo setor falando dos seus mesmos problemas, tá certo? O PNBE passa a ser muito importante do ponto de vista mais amplo. Amplo no sentido, vamos desenvolver um empresariamento, as competências de gestão em cima de um ambiente competitivo e que tem que lidar com tudo isso. Vocês vão chamar, então, os setores empresariais no PNBE para discutir alguns aspectos focados em algum nicho de mercado, alguma coisa, para discutir, por exemplo, desoneração da folha, linha de crédito, todos, administração, tudo esse tipo de coisa? A ideia é nós chamarmos os empresários setoriais para discutirmos o porquê que ele pode ser contra uma ideia boa como essa desoneração da folha e como que a gente pode conciliar os interesses dele com os interesses maiores do país, que claramente qualquer empresário precisa redução da carga tributária. Às vezes ele pensa que já ouvi falar, com a redução da carga tributária, para quem vamos dizer, prestador de serviço calcado em empreiteira de mão de obra, quanto maior você ganha o BDI. Você ganha, se você reduz o valor, então você reduz o BDI. Isso é uma visão curta, porque você aumentaria o volume. Então, essa discussão, se eles estão sendo contra e não apoiando, a gente tem que passar a discutir como que isso, não é que seja compensado, mas como que claramente o crescimento leva a ele não perder. Ele pode perder num contrato, mas ele não vai perder porque a eficiência vai aumentar. Tá certo? O Roque, esse lado do empreendedor ficou muito claro. Você nos falou que o PNBE ele é político, mas é apartidário. O governo, os últimos governos, vem reclamando muito dos empresários que só falam sobre juros. Hoje, o PNBE tem alguma coisa além de falar sobre os juros? Tem. A gente considera que o empresário é cidadão. Então, quando eu falo que é um empresário, a instituição é política, é no sentido de que o empresário é o agente da transformação, é o agente de desenvolvimento econômico. Né? Então, outro vertente é a da reforma política. Nós consideramos uma catástrofe como está o processo político. Aí, você mesmo colocou sobre a candidatura de um líder empresarial em cima de um partido. E eu lhe respondi que é um problema de acomodação política. Então, o que nós achamos? Em primeiro lugar, que câmaras de vereadores de municípios com menos de 30 mil habitantes, nós temos o número lá de corte, não haveria por que serem remunerados. Isso é um gasto enorme. Tem ideia quantos vereadores existem? Existem 5 mil e tantos municípios. Tá? Você tem 80 mil vereadores. Isso daí, e eu não sei exatamente o que uma Câmara de Vereadores de município de 5 mil habitantes pode ajudar na administração. Tá? Se ele quer ajudar, ele que faça um trabalho voluntário. Não tem por que a máquina ficar pagando isso. Esse é um exemplo. Outro exemplo, tá certo? O suplente de senador não recebe um voto e acaba sendo eleito. Tá? Me parece que é uma anomalia. Outra questão, os três senadores, tá certo? Por que 3? Porque um era biônico, que era o terceiro, e ficou. Não me parece que melhora a representatividade dos estados no Senado ter 3 ao invés de 2. Né? A desproporcionalidade dos deputados da Câmara dos Deputados Federais com o número de habitantes, tá certo? O corte que São Paulo e Rio de Janeiro tem no número máximo, que deixa totalmente desproporcional ao que o Acre possui, o Amapá existe, que tem um corte por baixo. Também é uma coisa que também... Evidentemente que tudo isso na reforma política não está sendo discutido e é muito difícil resolver. Estão querendo resolver outras coisas. Então, a proposta do PNBE também é trazer o relator da reforma política e os agentes que estão discutindo essa daí, porque é lá, não adianta a gente discutir fora. Lá é que vai ser feita a reforma política, para entendermos e tentarmos falar isso que eu estou falando. Olha, a reforma que a gente quer não é necessariamente só se o voto é distrital ou não distrital. Nós queremos
uma reforma política ampla, uma reforma política que também leve a um Estado melhor, a uma representação melhor, a uma representação do povo melhor, uma representação federativa melhor. Não é? Roque, nosso programa está chegando ao fim, nós temos mais 2 minutos e queríamos que você fizesse uma consideração final para nós, para a CNS, sobre o programa que você acabou de nos fazer. Olha, a CNS é fundamental para a gente melhorar o ambiente empresarial do país. Né? Primeiro, pelas lideranças que ela existe, e segundo, porque os serviços efetivamente é onde cresce a participação do Produto Nacional Bruto. Não é isso? Muito bem. Então, nós precisamos juntar esforços nesses sentidos, na defesa do empresário, na defesa do empreendedor. Num país que nós sabemos, empreender é uma atividade extremamente difícil e parece uma corrida de obstáculos, né? A gente tem que ir eliminando um pouquinho desses obstáculos para a gente poder correr um pouquinho melhor, né? Conte com a gente. Tá, muito obrigado, contamos aí com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Roque, obrigado, Luigi, obrigado você, telespectador, pelo seu prestígio ao nosso programa, e nós estaremos de volta daqui a uma semana neste mesmo horário. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.